Olá, tudo bom? Hoje então nós chegamos na parte final da história de José. Na história de hoje, nós vamos ver que José perdoou os seus irmãos diante daquela triste história dele ter sido vendido pelos irmãos como escravo no Egito. Mas José perdoou porque ele sabia que Deus sempre estava ao lado dele. E a vontade de Deus é que nós perdoemos sempre. Quando brigarmos, quando ficarmos tristes com alguém, o importante sempre é perdoar. Vamos ouvir a história de hoje? E depois da história tem uma música muito legal que fala sobre o perdão que sara todas as feridas do coração. Abraço, tenham todos um ótimo final de semana e fiquem com Jesus. Olá, crianças! A história de hoje se chama José perdoa seus irmãos. O verso para decorar está no livro de Colossenses, no capítulo 3, verso 13, e diz: perdoem como o Senhor lhes perdoou. A mensagem é: podemos perdoar a outros porque Deus nos perdoa. Alguma vez, alguém já fez algo muito ruim a você? E você perdoou essa pessoa? Os irmãos de José fizeram algo muito mal a ele. José olhou para aqueles 11 irmãos que se sentiam desconfortáveis diante dele. Para as demais pessoas no palácio, eles eram simplesmente estranhos que tinham vindo ao Egito comprar alimento durante os anos de fome. Mas José sabia exatamente quem eram esses homens. Eram seus irmãos. Muitas lembranças vieram à mente de José naquele momento. Ele se lembrou de como seus 10 irmãos mais velhos o trataram. Lembrou-se do dia terrível quando seus irmãos o jogaram em um poço fundo e depois o tiraram de lá e o venderam para ser escravo no Egito. Estava na hora desses homens saberem que aquele que estava na frente deles, com a aparência de um príncipe egípcio e que governava todo o Egito, sendo inferior apenas ao rei, era seu próprio irmão José que eles haviam vendido. José ordenou aos seus servos que saíssem daquela sala e o esperassem lá fora. Então, ficaram ali somente os 11 irmãos com José. Lágrimas encheram os olhos dele quando disse: Eu sou José, o irmão de vocês. Meu pai ainda está vivo? Os irmãos ficaram de boca aberta. Como José poderia ser o importante governador do Egito? De repente, eles ficaram com muito medo. O que José faria com eles? Tinham tratado seu irmão tão mal a ponto de o venderem como escravo. Aproximem-se de mim. José sabia que seus irmãos estavam assustados. Eu sou seu irmão, José. Vocês me venderam para ser escravo no Egito, mas não se preocupem. Na verdade, foi Deus quem me enviou ao Egito. Ele fez isso para conservar a vida de vocês nesses anos de fome. Voltem logo para casa. Digam ao meu pai que eu sou governador do Egito, inferior somente ao rei. Tragam meu pai para cá, junto com seus filhos e netos, todos os nossos familiares. Vocês viverão perto de mim e eu cuidarei de vocês nesses anos de fome. Então, José e seus irmãos conversaram bastante. Ele mencionou várias vezes aos seus irmãos que os tinha perdoado por tudo o que fizeram. E José fez muitas perguntas sobre sua família. Rúben respirou aliviado, sentiu-se bem e teve certeza de que foi perdoado por José. Ouviu atentamente, enquanto cada um deles interrompia os outros para contar histórias interessantes sobre seus filhos. Rúben percebeu que seus irmãos também se sentiam perdoados. Eles trariam o pai e suas famílias para o Egito, e José, finalmente, veria seu pai outra vez. Cristo ensinou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando a nós seu amor.